Glória a Deus. Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4. Amém. Misericórdia. Amém. Glória a Deus. Ainda que a palavra, irmãos, pareça dura ao seu coração, assim como você glorificou na sexta, glorificou no sábado com a casa cheia, glorifique hoje também, porque o nosso Deus, Ele continua neste lugar, Ele continua na casa. Amém? E o Senhor, Ele só corrige os filhos a quem Ele ama. Louvado seja Deus. Vamos ler apenas o versículo 4. Amém? Amém. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Amém? A igreja pode se sentar. Nós já conhecemos a história de Débora, né? Débora, ela foi escolhida por Deus. Aleluia. Débora, ela foi uma mulher que entendeu o chamado que o Senhor tinha para ela. Ela entendeu qual era o seu papel na presença do Senhor. Aleluia. E Débora, ela já se preparava, né, para a vida do nosso Senhor Jesus, porque ela conhecia a palavra do Senhor. E naquele momento, quando Débora, ela viu que o seu povo já há 20 anos vivia cativo, Débora decidiu se levantar, interceder e orar pelo seu povo. E foi naquele momento que aquela mulher, a princípio uma dona de casa, o Senhor chamou para ser profetisa. E depois dela ser chamada para ser profetisa, o Senhor também chamou ela para ser juíza. E aqui a palavra do Senhor ela é tremenda, porque dos 14 juízes que teve Israel, Débora foi a única mulher escolhida por Deus. E eu creio que não foi à toa, porque o Senhor se agradou dela. Algo de diferente Débora tinha para chamar a atenção do Senhor, porque no tempo onde somente os homens tinham voz, o Senhor separa aquela mulher, uma mulher que era dona de casa, assim como nós, que é simples e que atendia todo o povo debaixo de uma palmeira, que se chamava Palmeira de Débora. E assim como na consagração no sábado, né? O Senhor me trouxe a falar que Deus gosta das coisas simples. E foi pregado aqui na sexta-feira sobre as coisas simples da casa do Senhor. E no sábado o Senhor continuou falando sobre as coisas simples. E hoje eu quero dizer que Débora também era uma mulher simples. Débora não estava no altar, Débora não estava no escritório quando o Senhor chamou ela. Débora não tinha glória, Débora atendia debaixo de uma palmeira. Não tinha holofotes ali para Débora, não tinha glória. Era no sol e na chuva, mas Débora estava servindo ao Senhor como profetisa, como juíza, clamando e intercedendo por aquele povo. E eu me perguntei, Senhor, será que no nosso meio hoje tem as Déboras? Aquelas que intercedem, aquelas que são estrategistas, porque Débora era juíza, ela era estrategista. Ela sabia governar, ela sabia administrar sua casa, porque a Bíblia diz que também ela era esposa. Então eu creio que como esposa nós sabemos que nós temos as nossas obrigações. Então Débora ali também ela era esposa. E Débora, ela aconselhava e julgava cada um que vinha naquele lugar. Mas Débora estava num lugar estratégico. A palavra diz que Débora estava no alto, Débora não estava no baixo. Tem coisas que a gente vai resolver no alto, irmãos. Porque quando Débora estava lá na sua palmeira, a palavra de Deus diz que a palmeira de Débora estava entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora ela não guerreava no baixo, não. Ela guerreava no alto, no sobrenatural. E lá de cima daquele monte, Débora conseguia ver o que estava acontecendo ao redor. Naquele lugar, Débora conseguia avistar as ruínas que tinha da muralha. Débora era privilegiada. E quando muitos estavam, de repente, dentro de uma tenda, dentro de
receber nenhuma glória resolvendo problemas. Então não se preocupe não se você não estiver aqui no altar. Vou falar mais uma vez. Não se preocupe se você não estiver no altar. Quando o Senhor chamar seu nome, você também será honrado. A palavra de Deus diz que Débora ela foi conselheira. A palavra de Deus diz que Débora resolvia problemas. Débora direcionava um povo, o braço forte, assim como qualquer homem. E ela era respeitada, porque as pessoas iam se aconselhar com ela. E aqui vamos trazer um pedacinho aqui, que não é bom, mas é maravilhoso, que eu trago para nós como igreja. E é culto de mulheres, mas vai para os homens também. Vocês têm sido, ou nós temos sido, aqueles que resolvem problemas dentro da casa do Senhor, ou nós somos aqueles que têm trago problemas para dentro da casa do Senhor. Aqueles que causam problemas dentro da casa do Senhor. Porque muitas das vezes nós trazemos problemas ao invés de solucionar problemas. A palavra de Deus diz que Débora ela chama Baraque e dá a questão pronta na mão dele. Aquilo que Deus deu para ela dá para ele. E Débora ela fala com Baraque. Ela foi instruída por Deus e fala com ele. Mas Baraque, ele decidiu ser o causador de problemas. Se não fosse a misericórdia do Senhor, o povo teria perecido por causa de Baraque. E eu quero trazer aqui como o Senhor me disse para os homens da igreja. Tem muitos homens dentro da casa do Senhor sendo problema. Tem muitos homens sendo covarde dentro da casa do Senhor. Fazendo como Baraque fez, colocando a mulher na frente da peleja. Deus manda dizer para a igreja que o lugar da mulher, no lugar dela, é na intercessão, mas é no lugar seguro. Intercedendo pelos seus, mas no lugar seguro. Mas Deus tem mandado dizer para a igreja que os homens da casa dele têm se acovardado e têm colocado as mulheres na linha de frente. E muitas das vezes as mulheres da casa do Senhor têm sido machucadas, têm sido humilhadas e têm sido feridas, porque os homens da casa do Senhor têm colocado as mulheres numa posição que não deveriam ser delas. Mas o Senhor tem sido misericordioso. E eu quero dizer para esses homens na casa do Senhor que vocês também foram comprados pelo sangue precioso. Então não se acovardam nessa noite, se coloquem de pé e tomem a frente daquilo que Deus colocou para vocês. De repente a gente não vai nem glorificar porque desce seco. Mas o Senhor falou, tem covardes na casa do Senhor. Homens covardes, Deus não chamou covarde. Débora ela foi à frente. E aqui no versículo 6 e 7 diz assim: mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir até ti para os ribeiros de Gizom, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e darei nas suas mãos. O Senhor tem falado para homens de Deus neste lugar, que Ele já tem dado a vitória para vocês, mas vocês não têm entendido aquilo que Ele tem falado para vocês. Ele tem dado estratégia para os homens na casa do Senhor, mas vocês têm se acovardado. Vocês têm recuado de fazer aquilo que Deus mandou, mesmo sabendo que Ele já entregou na mão de vocês a vitória. Vocês estão deixando que a honra e a glória volte para a mão de outra pessoa, porque vocês não estão tendo firmeza de fazer aquilo que o Senhor mandou. E está colocando as mulheres de Deus na frente da linha de frente para serem as primeiras a serem atingidas.
Mas essas mulheres têm sido guardadas pelo Senhor. Assim como Débora. Assim como Débora. Naquela época, mulheres não iam à guerra. Hoje, né, com a modernidade, as mulheres também, né, se alistam e também vão à guerra. Mas naquela época, mulheres não iam à guerra. Mas Débora ela foi. Porque ela sabia que Deus ia com ela. Dá glória a Deus aí. Dá glória e recebe porque é de Deus. Adorar a Deus quando as coisas estão indo bem, quando a palavra é para massagear o nosso ego, a gente glorifica. Mas está glorificando a Deus aí. Porque a palavra do Senhor, ela corta para os dois lados. E vai chegar a vez das mulheres de Deus também. Eu quero dizer para os homens de Deus nessa noite, se levantem. Se levantem porque vocês foram comprados por alto preço. E que nessa noite seja diferente essa parte que foi específica da parte de Deus para os homens da casa. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus também como a gente quer ser como o Senhor quer. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer para a igreja Espírito Santo. que eu muito temi trazer essa palavra no dia de hoje. Aleluia. Porque às vezes eu falo com Deus, Senhor, porque o Senhor me traz mensagens tão puras para falar para a igreja. Às vezes eu gostaria, né, de falar, eu não sei, de repente palavras, né, irmãos, mais suave, mas foi isso que Deus me deu para essa noite. Então os irmãos já recebendo aí. Aleluia. E porque Baraque ele se acovardou, a vitória veio. E se você hoje se acovardou, ou se até ontem você se acovardou, a vitória veio. Mas veio na mão de uma mulher. Aleluia. E também não foi uma mulher, aos nossos olhos, de grandes coisas não. Foi também uma dona de casa. Né? Jael ela era dona de casa. E naquele tempo, os homens faziam um serviço pesado. Eles esticavam a corda para montar a tenda. Mas quem montava as tendas eram as mulheres. E Jael ela era aquela que fincava a estaca para que a tenda ficasse forte. Os homens puxavam e as mulheres com a estaca prendiam para que a tenda ficasse firme. E essa dona de casa com muita estratégia, Aleluia. porque as mulheres simples têm estratégia, com apenas um copo de leite morno, uma estaca e um martelo, matou a Cícera com um único golpe. Não precisou de nada mais. Ela não precisou de armas, de espada, mesmo porque talvez uma mulher não teria força naquele tempo para segurar uma espada. E não foi preciso não, porque Deus estava no controle e Deus já tinha mostrado tudo que tinha que acontecer. Aquela mulher na sua simplicidade matou um homem que achou que estava se escondendo dentro da casa de uma mulher que era frágil. Mas aquela mulher, Jael, no meio daquele povo, ela não aceitava ser como seu marido. Ela não aceitava se prostrar diante de nenhum Deus. Ela estava no meio do povo, mas ela não se contaminou. Não se contamine não, mulheres. Vocês podem estar no meio, mas vocês não são iguais. Seja diferente no meio dos iguais. Jael, ela estava ali, mas ela não se contaminou. E a glória foi dela, daquela dona de casa, que matou a Cícera apenas com um martelo e uma estaca. E nós agora vamos entrar na palavra. Essa parte foi aquela a qual Deus me deu também
Mas só uma introdução. Agora nós vamos entrar na mensagem. E vamos falar agora de alguns pontos importantes para homens e mulheres de Deus que foram comprados pelo preço de sangue, ser e ter. Amém? Amém. Que homens de Deus precisam ter e ser, porque nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. E nós devemos tudo a isso ao nosso Deus. A irmã Kelly, no começo, ela já veio falando a importância do dia de hoje. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar em Juízes. Se os irmãos quiserem ir anotando as referências, nós não vamos sair de Juízes 4, não. Para sermos, homens e mulheres de Deus, nós precisamos ser escolhidos por Deus. Amém? A gente tem que ser escolhido, irmãos. Não é nós que escolhemos a Deus, não. É Ele que nos escolhe. Ainda aqui em Juízes 4, versículo 4 e 5. Diz que Deus escolheu Débora como profetisa, como juíza. Porque com certeza, se Deus não tivesse escolhido ela não seria profetisa, não. Porque um profeta, ele não fala de si mesmo, ele fala daquilo que Deus revela. Então, se a palavra de Deus diz que Débora era profetisa, foi porque Deus escolheu usar ela para falar através dela para Israel tudo aquilo que era preciso para que Israel se consertasse, para que Israel parasse de ser um povo idólatra e vivesse pecando. Então você precisa ser escolhido de Deus. O nosso segundo ponto: precisamos ter um coração de servo. Amém, igreja? Fala para o seu irmão aí, você precisa ter um coração de servo. Nós precisamos ter um coração de servo. Ainda em Juízes 4, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: e ela respondeu: certamente irei contigo. Igreja de Deus, Débora, ela era juíza, profetisa, mas ainda assim ela era serva, porque Baraque era aquele que governava a Israel naquele tempo. E Débora, ela entendeu que como serva ela deveria obedecer. Então ela disse para Baraque: irei contigo. Ela soube ser serva. Porque no patamar de Débora, se fosse nós hoje, se alguém chamasse, será que nós iríamos mesmo? É pra gente pensar. Se como servo nós iríamos fazer aquilo que Débora fez. Na posição dela. E mais uma pergunta para a igreja: nós temos seguido os nossos líderes com verdade? Aqueles que têm nos liderado nessa casa, a igreja, tem servido com alegria, com obediência? Não responde, não. Guarda no coração. O terceiro ponto: e isso não precisa ser apenas para aqueles que estão no altar. Tem aqueles líderes que estão aqui sentados na cadeira, mas que também lideram algo, que mesmo aquele, o menor que está na cadeira, foi chamado para algo, ainda que seja na cadeira. Então precisa ser o delegador de tarefas em sua posição. Às vezes você pensa assim: mas eu sou aquele irmão que estou só sentado no banco. Só estou sentado no banco, eu não tenho uma função específica na igreja. Mas ainda aquele irmão que está sentado no banco, às vezes ele está ali sentado no banco, mas alguma coisa acontece, você precisa liderar. Você precisa liderar. Juízes 4, 6 e 7. Débora, ela liderou. Débora liderou com excelência. A referência está lá.
no versículo 6 e 7, se os irmãos quiserem anotar. Amém? Mandou ela chamar a barata. Glória a Deus. As crianças adoram ao Senhor. Mandou Débora chamar a barata. Débora chama Baraque e delega a ele tudo aquilo que Deus mandou ela fazer. Ela não tirou nenhuma vírgula. Mas também ela não agiu por conta própria, não. Ela liderou debaixo da direção de Deus. Não queira também liderar e delegar de qualquer forma, não. Achando que é de qualquer jeito, porque as coisas de Deus não é de qualquer jeito. Aleluia. As coisas de Deus têm que ser feitas com sabedoria. O nosso quarto ponto: ser adorador e louvar ao Senhor. Hoje com essa palavra está difícil, né, irmãos? Ser adorador e louvar ao Senhor. Mas nós precisamos ser adorador e louvar ao Senhor. Débora, ela fez um cântico que diz que é o cântico de Débora. Está lá em Juízes 5:2. Todo esse texto diz o cântico de Débora. Débora, ela louva ao Senhor. Enquanto das vezes na casa do Senhor a gente não louva, a gente não adora, a gente não engrandece ao Senhor. E todo versículo, todo capítulo 5 de Débora, Juízes, Débora está dando cânticos ao Senhor. Assim como o salmista, ele fez vários salmos de cânticos ao Senhor. Mesmo quando tudo não vai bem. Amém? Seja um adorador. Esse aqui é para aquele líder. O quinto ponto é ser um líder com autoridade recebida por Deus. Débora não foi essa líder com autoridade, porque se Débora não tivesse autoridade, ninguém iria respeitar ela. E homens grandes e pequenos chegavam até essa mulher, e não era ela que ia até esses homens, não. Eram os homens que subiam. E tinha um processo, né? Porque o morro é cansativo, é lá no alto. Tinha que subir, irmãos. Esses homens e essas mulheres, esse povo tinha que subir para falar com essa líder de autoridade. Que nessa noite a gente também possa ser assim. Ser líder com autoridade. Não para humilhar ninguém, não, irmãos. Autoridade não é humilhar, é diferente. Mas ser aquele líder que as pessoas queiram e reconheçam e façam sacrifício para subir e pedir: meu líder, ore por mim. Meu líder, eu estou passando por essa dificuldade, interceda por mim. Meu líder, eu não sei o que fazer nessa situação, mas eu vim aqui pedir um aconselhamento. Porque o líder de autoridade que o Senhor chama, ele tem autoridade dada por Deus. E ele tem visão também dada por Deus para poder aconselhar. Então não tenha medo de ir até o seu líder. Vá e peça ajuda se for necessário. Débora foi essa líder com excelência e com autoridade. No meio de 14 homens, essa mulher foi escolhida. Eu imagino naquela época um reboliço no meio daqueles homens. Deus levantar uma mulher no meio daqueles homens todos. Deus hoje pode levantar você, mulher, aqui nessa noite, como profetisa, como juíza, como mãe. Amém? Amém. Como esposa, como rainha da tua casa. E é com autoridade que Deus vai te chamar nessa noite. O nosso sexto ponto é ser motivador. Muitas das vezes, dentro da casa do Senhor, nós temos os quizumbeiros, bagunceiros. Temos aqueles que, ao invés de motivar, desmotiva. Traz palavras amargas, traz palavras de derrota. O irmão, de repente, não canta bem, mas está ali adorando ao Senhor,
mas Deus colocou ali. Então, ao invés de criticar, seja motivador. No versículo 9 até o 14, diz que Débora, ela motivou a Baraque e aqueles 10.000 soldados. Débora dizia para ele: vocês vão vencer, porque Deus já deu a Cícera e a todo o seu exército na mão de vocês. Aleluia. Aos olhos humanos, né? Aleluia. Poderia ter ficado aqueles homens, 10.000 homens, poderiam ter ficado desanimados, porque Cícera vinha com 900 carros de ferro, e o povo de Deus não tinha todo esse poder na mão, não. Então, aos olhos humanos, parecia impossível o povo de Deus conseguir vencer aquele povo com todos os seus carros. Mas Deus chamou Débora e deu estratégia para ela, e ela motivou aquele povo. E no momento da intercessão, Débora estava lá no cume do monte, intercedendo, guerreando no alto, estratégia no alto. Mas quando foi para Deus dar a vitória àquele povo, Débora desceu para o vale, porque aqueles carros de ferro eram pesados, e no meio daquele lamaçal, no meio daquela terra toda, todos aqueles carros afundaram na lama. Débora, mulher de estratégia, mulher que motivava todo o teu povo. Amém? O 7º ponto: ser um líder respeitoso. Às vezes é difícil, né, irmãos? Às vezes a gente, nessa posição de liderança, tem muitas cobranças também que vêm. E as pessoas, às vezes, eles querem aquele líder que não erra, que não peca, que não falha, um líder perfeito, né? Mas às vezes a gente não vai encontrar esse líder perfeito só Jesus. Mas o interessante é que Baraque, ele respeitava a posição de Débora como líder, como juíza, como profetisa. Está lá no capítulo, no versículo 8. Depois os irmãos olham. No versículo 8, Baraque, ele respeitava também essa mulher. Porque ele disse: se ela não for, ele também não subiria. Ao mesmo tempo que Baraque aqui, ele se acovarda, ele entende que essa mulher, ela tinha um propósito. Que essa mulher, ela carregava um peso de liderança muito grande. E que se Deus falava com ela, ele entendeu também que ele iria vencer. O que eu quero dizer para a igreja nessa noite é que se nós entendermos hoje o preço que o Senhor pagou por nós, nós iríamos nos preparar para a volta dele. Porque ele vai voltar para buscar a tua igreja. E o que eu quero dizer para a igreja, eu anotei aqui: fique na posição. Fique na posição. Débora ficou na posição. E todas as características que Débora tinha, Débora, ela ficou na posição para ser escolhida. Débora, ela mostrou um coração de serva. Débora, ela delegava tarefas na sua posição. Débora, ela adorava a Deus acima de qualquer coisa. Então adora a Deus. Seja um líder com autoridade. Motive o povo de Deus na peleja. Seja um líder respeitoso e respeitado pelo seu povo, por aqueles que você tem liderado. Jesus, ele fez tudo isso por nós. Mas tem um preço a ser pago por nós também. Débora, ela pagou um alto preço, mas ela liderou o povo de Deus. E durante a sua liderança, essa mulher conseguiu paz durante 40 anos. 20 anos ela se levantou para interceder pelo povo de Israel. E foi um dos maiores
diz a palavra do Senhor, foi um dos maiores tempos que Israel teve paz, enquanto essa mulher liderou. E eu creio que Débora, ela liderou até a sua velhice. Então não se preocupe se está chegando a idade, se está ficando já anciã velha. Débora liderou uma nação por 40 anos e houve paz. Então essa mulher tinha tanta autoridade, foi tão escolhida por Deus, que por 40 anos, enquanto ela esteve viva, Israel venceu. E Israel teve paz. Deus, ele prova o seu próprio amor por cada um de nós. Cristo, ele morreu por cada um de nós. E ele não merecia passar por nada disso. Mas ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. Ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. Nós precisamos ser gratos a Deus. Porque no dia de hoje precisamos lembrar que não é chocolate, né? Às vezes a gente dá para as crianças, alegra as crianças, mas precisamos lembrar todo dia que não é chocolate, que não é canjica, que não é arroz doce, mas foi o Cordeiro que morreu por cada um de nós. Por cada um de nós. E eu quero pedir à igreja nessa noite, porque a nossa hora já se vai. Mas eu quero pedir para a igreja, para que assim como no sábado, que isso se torne verdade na sua vida. Porque se até hoje você foi covarde, as irmãs, as mulheres, o povo de Deus foi covarde, e não se colocou na posição, não se colocou nas mãos do olheiro, que nessa noite você se coloque. Porque eu creio que Débora se colocou nas mãos do olheiro. E eu quero dizer para os irmãos que não é fácil estar na mão do olheiro, não. Porque ele amassa, ele quebra, ele faz de novo. Mas tudo que o olheiro faz, ele é bom. Durante 20 anos, Deus, ele amassou aquele povo. Ele moldou o povo de Israel. E Débora foi aquela que estava à frente, mostrando aquele povo que era idólatra, que Deus estava amassando, que Deus estava quebrando. E aquele povo voltava a pecar, aquele povo voltava a errar, aquele povo voltava as costas para Deus. E Deus amassava de novo, e Deus quebrava, e Deus tirava, e o povo voltava a pecar, e Deus foi amassando, e Deus foi moldando. E esse louvor ele fala sobre o vaso nas mãos do olheiro. Seja sincero nessa noite, se coloque nas mãos do olheiro. Porque quando você está na mão do olheiro, ele vai te quebrar, ele vai te amassar, vai doer. Assim como essa palavra hoje, ela doeu. Mas é porque o olheiro, ele quer te aperfeiçoar. Ele quer te fazer melhor. Ele quer deixar você perfeito como um vaso de honra. Então eu quero pedir à igreja, né? Diante da direção do pastor, se coloque de pé, igreja. Se coloque de pé. E vai orando e fale com sinceridade. Viva esse louvor. Fala com Deus, eu quero ser um vaso nessa noite. Para que o Senhor venha me usar, para que o Senhor venha me quebrar, fazer de novo. Para que eu venha ser como um vaso na mão do olheiro. Daquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória, aquele que é digno de louvor nessa noite. Aquele que morreu por nós, por mim e por você. Seja um vaso, porque ele vai fazer você um vaso de honra. Louvado
Aleluia. Louvado seja Deus. Benção. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por alguns minutinhos, já estaremos encerrando este trabalho. Nós temos aí um anúncio da semana, né? O anúncio da semana. Logo após estaremos orando pelo departamento Nova Jerusalém, nossas crianças, todos os irmãos. Aleluia, por mais esta bênção conquistada